Mais cedo eu falei para os irmãos pesquisarem, não sei quem viu aí o texto, para os irmãos pesquisarem o que significa tipo e antítipo, ok? O que é tipo e antítipo? Tipo e antítipo é a mesma coisa que sombra e imagem exata, tá? Com a mesma coisa que alegoria e realidade. Então o tipo é uma alegoria e o antítipo é uma realidade. O tipo é uma sombra, tá? E o antítipo é a imagem exata. Então, quando fala tipo e antítipo, é uma linguagem que é usada para mostrar um tipo, tá? Uma figura, e o antítipo é uma imagem real. Por exemplo, no Antigo Testamento nós temos figuras de Cristo, como por exemplo o cordeiro pascual, quando na Páscoa sacrificava-se um cordeiro, é um tipo de Cristo, ok? É um tipo, e o antítipo é o próprio Jesus Cristo, o cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo. Então, o cordeiro, o bichinho cordeiro sendo morto na Páscoa é uma figura, e a imagem real, tá? A imagem verdadeira, o que significava era a morte de Cristo. Então o cordeiro é uma sombra e Jesus a imagem exata. Vamos pegar outro exemplo. Moisés levanta a serpente no deserto. Aí Jesus diz, assim como Moisés levantou a serpente no deserto, assim importa que todo aquele que olhar para o Filho do Homem tenha vida eterna. Então, a serpente no deserto é uma figura, a serpente, as pessoas olhando sendo curado das pragas, e Jesus é a imagem exata. Vamos pegar outro exemplo? A figura de arrebatamento, né? Existe, por exemplo, quando você vê a serpente no Éden, o dragão, aí Jesus é um tipo de diabo, tá? É um tipo, e o antítipo é o diabo, ou seja, a serpente que fere o calcanhar do homem é o diabo, tá? E Jesus ferindo o homem ferindo a serpente na cabeça é a imagem exata. Então, não sei se os irmãos conseguiram entender. Tipo é uma imagem, tanto que existe a tipologia. E antítipo é a imagem real. Mais cedo eu falei para os irmãos pesquisarem, não sei quem viu aí o texto, para os irmãos pesquisarem o que significa tipo. Amados irmãos, vamos meditar aqui em Apocalipse 4, onde fala sobre a visão do trono de Deus. Tá? Tem coisas tremendas aqui para nós. Espero que os irmãos consigam compreender esta pérola tremenda. Primeira pergunta, enquanto vocês leem o texto de Apocalipse 4, versículo 1, tá, até o 11, este pequeno capítulo, tá, quero que os irmãos leiam em nome de Jesus, postei aí o capítulo todo, e parem para pensar que há o comecinho de Apocalipse, nós sempre lemos, em que fala das 7 igrejas, e depois nós pulamos já para as trombetas e para a besta, esquecemos desses capítulos aqui, ok? Vamos meditar. Não, irmãos, esses animais não são simbólicos, tá? Aqui em Apocalipse há um porquê de eles estarem, tá, aqui adorando ao Senhor. Já vou entrar nesse porquê. Em algumas partes da Bíblia, ele vai aparecer de forma simbólica, que é o tipo. Tá? E isso que nós vamos ver aqui, em Apocalipse 4, é o antítipo, é a imagem exata, tá? É alguma coisa que está acontecendo. A imagem exata das coisas é o fim do tipo, ou seja, quando a sombra se vai, vem a imagem exata, aquilo que está escrito em Hebreus 10. A lei era a sombra das coisas que haviam de vir, e não a imagem exata. Tá? Aqui nós temos em Apocalipse 4 uma imagem exata de alguma coisa que está acontecendo, eu vou falar no final. E o que acontece no Antigo Testamento, em outras partes, é uma sombra, uma alegoria. Tá? Vamos lá. João, a Bíblia diz que ele é arrebatado ao céu, não é? Ouve uma voz de trombeta. Primeiro ele ouve a voz de trombeta e depois ele é arrebatado ao céu.
Tá? No verso 1 ele ouve a voz de trombeta, depois ele é arrebatado ao céu. Tá? Depois ele passa a ver o trono de Deus. Esta visão aqui é a visão do trono de Deus. E como era a visão do trono de Deus, irmãos? O trono de Deus, ele vê um mar como se fosse de vidro, de cristal, vê jaspe, sardônica, várias pedras, uma glória só, né? E ele via, está no verso 6, um mar de cristal, e ele vê também 4 animais cheios de olhos ao redor. Aqueles animais estavam ao redor. O primeiro é semelhante ao leão, o segundo semelhante a um bezerro, o terceiro o rosto de homem, e o quarto semelhante a uma águia voando. Tá? E esses 4 animais tinham 6 asas, por dentro e por fora estavam cheios de olhos, não descansam dia e noite, dizendo: Santo, Santo, Santo é o Senhor. E a Bíblia diz que esses animais adoravam o Senhor. Havia 24 anciões que, quando eles adoravam, esses anciões jogavam a coroa, adorando o Senhor, exaltando o Senhor. Muito bem. Essas criaturas viventes, se você voltar lá em Ezequiel capítulo 1 e capítulo 10, Ezequiel tem a mesma visão. Tá? Ezequiel vai ver essas criaturas carregando o trono de Deus. Tá? Deixa eu abrir aqui um parêntese. Deus, ele criou a nós todos, né, o mundo físico, todo ele foi criado pela palavra, e antes dele criar todas as coisas na terra, coisas físicas, ele criou os seres espirituais. Foi ele também que criou essas criaturas. Tá? Ele criou os anjos, criou tudo. Tá? Ele sendo Deus, tá? Ele não precisava mostrar para nós nada. Tá? Porque ele já existia e vai continuar existindo antes mesmo de nós sermos criados. Então, sendo ele Deus, ele não precisa nos dar satisfação. Só que aprove a Deus se manifestar desta forma. Então, para que o trono, para que os querubins, né, para que essas coisas todas, digamos assim, a parafernália toda, pedra de jaspe, como se fosse o arco-íris em cima do trono, para que tudo isso? Isso é para nós que somos seres humanos, limitados, pegarmos como amparo para conseguir tentar compreender alguma coisa. Porque Deus, ele é Deus, tá? Se ele quiser, ele não precisa nem de trono, ele não precisa de nada. Mas o trono é só porque ele quer falar algo para nós. Estão entendendo, meus irmãos? Então, a Bíblia diz em Isaías 37:16 que Deus habita entre os querubins. Tá? A visão que João está tendo e que Ezequiel ver é de um Deus que habita no meio dos querubins. Tá ok? Não sei quem entendeu até agora. E em Ezequiel 1, diz que os querubins carregavam o trono de Deus. Era um trono com rodas, e esse trono andava, os querubins carregavam o Senhor. Porque Deus assim quis, ok? Então vamos continuar mais para frente. Aí, se você continuar nesse mistério aqui, você vai voltar aqui um pouco, irmãos, e você vai ir lá para o Antigo Testamento, tá? Você vai voltar lá no tempo da lei, no tempo de Deuteronômio, de Êxodo. Os irmãos sabem que existia o tabernáculo, tá ok? O que era o tabernáculo? É um lugar onde habitava a presença de Deus na terra naquela época. Existia, o povo ia viajando pelo deserto, em um determinado momento a coluna de fogo parava, a coluna de fumaça, e ali o povo se acampava. Quando o povo de Deus acampava, era montado o tabernáculo, ok? E este tabernáculo tinha o átrio em volta, né? Aquela cerquinha, e dentro tinha o lugar santo e tinha o santo dos santos, tá ok? Onde ficava a Arca da Aliança, onde habitava o Senhor Deus, na arca onde tinha 2 querubins, guarde isso. Só que não era simplesmente Deus montar o acampamento, o pessoal ficar lá de qualquer maneira, não. Havia uma ordem, e o povo de Deus, o povo israelita, se acampava exatamente igual nós lemos aqui em Apocalipse. Porque no lado oriente, no lado leste, que da nossa frente fica para o lado direito, a porta da frente estava Judá. Judá significa o leão, como você vai ler, né, lá nas promessas, né, de Deus em Gênesis. E Dan,
que fica na parte de cima, parte do lado assim acima, é a águia, significa a águia. Na parte ocidental, que é oeste, ficava Efraim, que significa o boi, e Rubem, na parte de baixo, é a rosto de homem, né? E há um significado para isso. Qual o significado, irmãos? Vamos pegar aqui mais outro texto bíblico para nós entendermos. Então, se você vier para o Novo Testamento, aí em conexão com esse acampamento que eu falei no outro áudio, você vê que o leão, no Novo Testamento, nos Evangelhos, é Mateus. Mateus é o leão, porque fala do rei, do Evangelho do Reino. Tá? O Evangelho do Reino é o Evangelho direcionado ao povo judeu. E Marcos significa o boi, porque é o servo sofredor. Assim como o boi puxa o arado e só sofre na terra e depois morre, Marcos significa o boi, porque é o servo sofredor. Lucas é o filho do homem, porque Lucas fala muito em Jesus como filho do homem. E João uma águia, onde fala de santidade. Então nós vemos aqui, nos evangelhos também, as 4 faces das criaturas viventes em Apocalipse. Vemos no tabernáculo a mesma imagem, tá? Em cada tribo, em cada local que elas acampavam em volta do tabernáculo, porque tudo isso tem um significado. Embora Deus sendo Deus, ele quis habitar entre os querubins para mostrar para nós como é a habitação de Deus, é uma manifestação de Deus, a qual ele quis mostrar algo para nós. Então, no Antigo Testamento, ele habita entre os querubins. Aqui, no tabernáculo, no deserto, ele habitava em volta de cada tribo, no meio, o Santo dos Santos ficava ali. No Evangelho, significa que Deus tem que ser o centro do Evangelho, tanto de Mateus, o leão, como de Marcos, o servo, que é o boi, tanto de Lucas, que é o filho do homem, e tanto de João, que é a águia. O Senhor tem que estar no centro. Aí agora nós vamos voltar para o texto que nós lemos para entender o que é tipo e antítipo, uma imagem uma imagem, né, uma sombra e uma imagem exata. Tanto o evangelho, os evangelhos como figura, é um tipo, é uma imagem, é uma sombra. O acampamento do povo em volta, depois vou mandar a figura desse acampamento em volta, é uma sombra, não é a imagem exata das coisas. E quando chega em Apocalipse, há uma imagem das coisas exatas. Em Apocalipse, há uma consumação do tipo. A manifestação do antítipo é a consumação do tipo. Conseguiu entender, irmão? A manifestação da imagem exata é a consumação das sombras. A manifestação da figura real é a consumação da figura alegórica. Por exemplo, quando o cordeiro na Páscoa era sacrificado, era uma alegoria. Quando Jesus foi sacrificado de verdade, no corpo de carne dele, houve a consumação da imagem e da sombra. Por quê? Porque a imagem exata das coisas chegaram. Quando Jesus chega e morre pelos nossos pecados, toda a alegoria de Jesus passou. Já não há mais serpente pendurada no deserto, já não há mais cordeiros morrendo em animais, porque chegou a imagem exata. Não sei se os irmãos estão compreendendo que a manifestação do antítipo, da forma real, da imagem real, é a eliminação das sombras. As sombras acerca de Jesus passaram. Davi perfigurava o sofrimento de Cristo. Quando Cristo chegou, agora ninguém precisa mais sofrer para mostrar o que Jesus vai sofrer, porque Jesus já sofreu. Estão entendendo, meus irmãos? Então, tudo que fala sobre a habitação de Deus e a manifestação da glória de Deus, nos evangelhos, no tabernáculo, no deserto, são alegorias, são sombras da imagem real que João está vendo. João está vendo a imagem real das coisas. Então, quando há uma manifestação da imagem real das coisas, as sombras
passaram, as sombras ficaram para trás. João está vendo a consumação de todas as coisas agora. Por quê? Porque ele está vendo não a alegoria, mas ele está vendo as próprias criaturas onde Deus habita, está vendo o trono de Deus. E nessa manifestação de glória, há um porquê João está aqui. Porque nós entendemos que até Apocalipse 3:22 não fala, depois de Apocalipse 3:22, não fala mais da igreja, não usa mais esse termo. Por quê? Porque entendemos que quando João ouve uma trombeta, tá? E ele é arrebatado, também é uma figura do arrebatamento, porque quando Jesus vier para arrebatar a igreja, ele vai soar sua trombeta e nós vamos subir. Muito bem. Quando há essa manifestação em que João está vendo o trono de Deus e toda essa glória, aí acontecem coisas que não acontecia nas figuras. Por quê? Porque aqui já é o ponto culminante, já é o final. Já é a manifestação exata das coisas. O que acontecia? Os 24 anciões jogavam suas coroas. Por isso se entende que a igreja já vai estar arrebatada, porque os 24 anciões são 12 representantes da igreja, que são os apóstolos, e 12 representantes das 12 tribos de Israel. Tá? Provavelmente dos 12 representantes apóstolos são os 11 e mais o apóstolo Paulo. E João está vendo uma visão espiritual, ele foi arrebatado do espírito, então ele está se vendo ali também. Nem ele talvez entenda que ele está ali no meio daqueles anciões. E os anciões jogam sua coroa. Ora, a Bíblia diz: ser fiel até a morte, dá-te a coroa da vida. Paulo diz: desde já a coroa da vida está me aguardando, o Senhor justo juiz me dará. A coroa só recebe quando nós morremos, quando nós somos glorificados. Por isso subentende-se que no capítulo 4 a igreja está no céu, provavelmente participando das bodas do Cordeiro, já recebeu seu galardão, já está com coroa. Então, por isso que eu estou falando para vocês, porque a manifestação do antítipo é uma consumação dos tipos. Então, quando nós lemos este texto de Apocalipse 4, há uma consumação de todas as alegorias que falavam acerca dessas criaturas. Ok? Há o trono de Deus, há a manifestação da glória de Deus, há anciãos louvando ao Senhor com coroas, tá? Que subentende que é representante do Antigo e do Novo Testamento. Então a igreja provavelmente já vai estar arrebatada. Não sei se os irmãos entenderam, mas que os irmãos possam. Mas um detalhe importante também é que o Apocalipse não diz quem é essas criaturas, não, irmão, esses anciãos, né? Mas entende-se que são os 12 apóstolos, representando a igreja, e os 12 do Antigo Pacto, representando as 12 tribos de Israel. Porque a Bíblia diz que eles estão em tronos, né? E tem coroas, mostrando que eles estavam reinando. E a Bíblia promete que os que vencerem vão reinar com Cristo, assentando sobre os tronos, também julgando as 12 tribos de Israel e aqueles que não obedece, tá? Apocalipse 2, 28, 27, Apocalipse 5, 10, Apocalipse 24, Mateus 19, 28, Lucas 22, 30. E a palavra também usada para coroa é a mesma palavra usada quando Paulo diz: desde já a coroa da vida está me aguardando. E também você não vê anjo nenhuma vez com coroa, você não vai ver anjo nenhuma vez sentado em trono, mas você vai ver essa promessa para a igreja. E também a palavra ancião, né, dá a entender, e também no grego não é uma palavra atribuída para pessoas que envelhecem. Anjo não vira ancião, anjo não fica velho. Né? Esse ancião aqui é uma palavra atribuída a homens. Então ancião dá a ideia de um ser já bem maduro espiritualmente, reinando com Cristo, e essa promessa de reinar com Cristo e promessa de receber coroas só tem para a igreja, não tem para anjo, por isso não é um ser angelical. Bom, vamos lá, Varão. O encerramento não foi do antítipo. O encerramento foi do tipo, tá? Então vou falar de uma linguagem mais fácil. O encerramento foi das figuras, das sombras. Agora nós vivemos a imagem exata das coisas.
Tudo que foi escrito de Jesus no Antigo Testamento eram sombras. Agora nós não vivemos a imagem exata das coisas. Ou seja, tudo o que dizia de Jesus sobre a sua morte, né? Por exemplo, o sofrimento de José era uma sombra daquilo que ia acontecer com Jesus. Só que agora que Jesus veio, nós não estamos mais debaixo da sombra. A respeito também da presença de Deus, estou falando em relação a Apocalipse 4, a glória de Deus, que assim como aconteceu no tabernáculo, aconteceu em relação aos evangelhos, ali em Apocalipse 4 já é a imagem exata das coisas, não é mais uma sombra. Então tudo aquilo que chegamos na imagem exata acaba-se as sombras. Quando Jesus voltar e acontecer o arrebatamento, aí as sombras que existem no Antigo Testamento vão ter passado. Está entendendo, meu irmão? Por exemplo, existe uma sombra do arrebatamento quando Elias é arrebatado. Existe uma sombra do arrebatamento quando Enoque é arrebatado. Existe uma sombra do arrebatamento em Gênesis 24, quando Abraão manda o seu servo Eliezer buscar uma esposa para seu filho. Quando Jesus voltar, essas sombras vão ter passado. As pessoas que ficarem, porventura que olharem a Bíblia, vão falar, bem que aqui falava de forma figurada. Mas agora já passou, agora já aconteceu. Está entendendo, irmão? Então, tudo que já aconteceu de fato, as sombras ficaram apenas como uma alegoria do passado. Agora, o arrebatamento ainda não aconteceu, mas já pode acontecer a qualquer momento. Não sei se eu respondi, e é isso que o irmão estava perguntando. Aleluia. Em resumo, o que nós temos aqui? De Gênesis a Apocalipse, Jesus ele é o alfa e o ômega. Ele é o princípio e o fim. Então, quando nós vemos tipos, né, de Cristo no Antigo Testamento, nós vamos ver Jesus consumando, tá, aqueles tipos no Novo Testamento. Então, todo o acampamento dos israelitas nada mais era do que colocar Jesus no centro da profecia. Tá? Desde Gênesis, Jesus, por isso que ele diz que ele é o princípio e o fim, é o alfa e o ômega. Então ele está ali no acampamento dos israelitas, simbolizado em vários elementos, né, inclusive do tabernáculo, com os quais nós não vamos falar agora. Mas o fato de Jesus estar centralizado, tá, entre os querubins, desde Gênesis, desde o período da lei, né, passando aí pelos profetas, chegando no Novo Testamento através do Evangelho, né, o Evangelho, por isso que cada Evangelho significa um desses seres de forma figurada, em que Jesus tem que ser o centro do Evangelho, ok? E em Apocalipse, ali quem está é Jesus também, entre os querubins, e sendo adorado já, porque já houve o arrebatamento da igreja, o texto nos dá assim a entender. Por isso, em resumo, Apocalipse 4 está mostrando que a igreja já está no céu glorificada com o Senhor Jesus, já recebeu sua coroa de vitória, já está reinando com Cristo. Aleluia. Paz do Senhor a todos.